Boa noite, querida igreja. Você que nos visita, nós temos estudado e refletido sobre o livro de Êxodo, em uma série de exposições. E hoje a gente vai dar continuidade a essas mensagens. Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, nós vamos ler dos versos 28 até o verso 13 do capítulo 7. Êxodo 6, 28 até Êxodo 7, 13. Êxodo 6, 28 até o verso 13 do capítulo 7. A palavra do nosso Deus diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão, quando Faraó lhes disser: Façam um milagre. Você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nós suplicamos nessa noite para que o Senhor fale aos nossos corações e não nos deixe sair daqui como entramos. Que essa palavra possa nos confrontar, que essa palavra possa nos consolar e nos animar a prosseguir em conhecer o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu comprei um livro para minha filha chamado Se Você Quiser Ver uma Baleia. Ele foi escrito por uma autora chamada Julie Fogliano e fala basicamente o seguinte: se você quiser ver uma baleia, vai precisar saber para onde não olhar. Rosas cor-de-rosa, pelicanos, possíveis piratas. Se você quiser ver uma baleia, vai precisar manter os olhos no mar e esperar, esperar, esperar. Mas é difícil quando a gente quer muito alguma coisa e demora, não é verdade, meus irmãos? É aquela viagem em família que você parcelou em 12 vezes no cartão que não chega logo. Ou os boletos que você precisa pagar antes de poder comprar aquela TV nova para ver a Copa do Mundo. Ou até aquele projeto que você precisa entregar para poder sair de férias, sem ninguém ficar te ligando, te acionando, te perturbando no seu momento de descanso. Mas essa dificuldade de esperar que a gente tem, ela aponta para um problema dos nossos dias. A nossa dificuldade em lidar com processos e a nossa ansiedade por transformações rápidas. Afinal de contas, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha.
Isso significa que nós queremos soluções rápidas, nós evitamos o desconforto e temos baixa tolerância com processos e pouca paciência ao lidar com o sofrimento e precisar esperar. E o mercado, meus irmãos, ele é ágil em propor soluções para as nossas inquietações. Para quem precisa emagrecer rápido, tem o Mounjaro e o Ozempic. Para quem quer ficar forte, já faz tempo que tem os anabolizantes. Apostas esportivas, tigrinho e a loteria são caminhos buscados pelos ansiosos por enriquecer. Até para ser homem agora existe uma proposta de experiência transformadora na montanha. Em um fim de semana você pode se tornar um líder em sua igreja, um marido perfeito e um pai bem melhor. Sem falar nos diversos cursos online para fazer de cada um de nós um cristão 100%. Mas no Egito, as coisas estão caminhando em outro ritmo, queridos. O povo de Deus era escravo há 400 anos, e Deus tinha prometido a libertação a Moisés e Arão. Mas as coisas não aconteceram no ritmo que eles esperavam. Faraó primeiro fez pouco caso do Senhor, como a gente viu, e depois aumentou a carga de trabalho do povo de Deus como retaliação. E agora a gente vai ver um diálogo entre o Senhor e Moisés sobre essas tensões aqui no Egito. Uma conversa que é marcada pela repetição. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quando Deus repete as lições. Quando Deus repete as lições é o tema da nossa reflexão. E a gente vai ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, eu quero ver com os irmãos que quando Deus repete o chamado, Ele quer fortalecer a nossa convicção. Quando Deus repete o chamado, Ele quer fortalecer a nossa convicção. E, queridos, Moisés já apresentou essa objeção desse trecho ao Senhor junto à sarça ardente em Êxodo 4:10. Depois ele disse basicamente a mesma coisa no início do capítulo 6. E ele agora repete a mesma argumentação de que Faraó não o ouviria porque ele não seria um bom orador. Literalmente, ele fala que é incircunciso de língua. Perceba que Moisés ele se concentra no fato de que ele deseja ser bem-sucedido, ao invés de se concentrar em obedecer à ordem do Senhor. Isso fica claro na sua pergunta no verso 30. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eu não sei falar bem, Moisés diz ao Senhor. Como é que Faraó vai me ouvir? A gente não tem informações no texto para dizer com 100% de certeza que essa seja uma nova conversa separada ou um resumo do argumento que ele já usou em Êxodo 4 e no início do capítulo 6. Mas, mesmo que não seja uma repetição pela terceira vez, essa repetição da parte do Senhor não é algo incomum. Afinal de contas, quantas vezes nós não apresentamos a Deus as mesmas desculpas para não fazer aquilo que a gente tem que fazer? Não, Senhor, eu acho que outra pessoa pode fazer isso melhor. Não, Senhor, eu já trabalhei muito. Agora eu preciso dar espaço para outros participarem nesse ministério. Não, Senhor, eu preciso cuidar mais de mim, sabe? Eu preciso descansar um pouco. Não, Senhor, eu preciso primeiro passar no vestibular, ou passar em um concurso, ou me casar, ou ter um filho, ou esperar meu filho crescer, ou esperar meus filhos saírem de casa. Aí eu estarei pronto, Senhor. Chama outro, Senhor. Eu não sou bom, eu não sei como fazer. E preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, porque isso é muito importante. Muitas vezes, Deus repete as lições porque eu e você, nós somos lentos para aprender. No fundo do nosso coração, mesmo afirmando que confiamos em Deus, nós buscamos soluções mágicas. Somos impacientes com o nosso próprio processo de santificação. Mas a relutância de Moisés está aqui para nos lembrar de sermos prontos a obedecer à voz do Senhor que não desiste de nós. Se há algo nesse trecho que chama a nossa atenção, é a paciência com que Deus responde o seu profeta hesitante. Olha comigo, por favor, o verso 1 do capítulo 7. Deus diz assim: Veja,
eu o constituí Deus sobre Faraó, e seu irmão Arão será o seu profeta. Aqui Deus explica a Moisés que ele seria o seu representante direto diante de Faraó. Isso é importante porque no Egito, Faraó era considerado um deus. E uma das maneiras pelas quais Faraó reconheceria a autoridade divina de Moisés é que Moisés também teria o seu próprio profeta, o seu irmão Arão. E essa também é uma repetição da organização estabelecida por Deus no capítulo 4, acrescentando aqui que Arão falaria não apenas ao povo, mas seria também porta-voz de Moisés diante de Faraó. Isso estava de acordo com o costume egípcio do próprio Faraó de falar com seus servos por meio de um porta-voz, mantendo uma distância entre ele e o seu povo, uma separação entre aquele que se considerava divino e aqueles que ele considerava meros humanos. Foi isso que Deus disse quando chamou Moisés e Arão, que agora a gente conhece melhor por causa da genealogia que está na passagem anterior. O ponto que se aplica a mim e a você, meu irmão e minha irmã, é que apesar da nossa relutância, Deus também nos chama a sermos seus porta-vozes. Quando anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade, nós somos boca de Deus entre os homens. Em 2 Coríntios 5:20, os apóstolos disseram que eram embaixadores de Cristo. E por meio da grande comissão, Jesus chama cada cristão a ser um mensageiro da parte de Deus. E a Páscoa, queridos, é uma das oportunidades mais significativas que nós temos para anunciar ao mundo a mensagem do amor de Deus sobre a humanidade, revelada pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de anunciar um sacrifício perfeito na cruz do Calvário para libertar um povo que Deus escolheu para si. Você tem sido obediente a esse chamado? Ou tem hesitado e dado desculpas em cada oportunidade que Deus te concede para falar do seu amor? Hoje a gente está vendo aqui nesse trecho uma parte da preparação para a grande obra de redenção no Egito, que aponta para a obra consumada de Cristo Jesus. E nós devemos ser gratos porque Deus repete o chamado. Ele é paciente, Ele é gracioso e Ele repete o chamado para nos ensinar. Mas essa também é uma oportunidade de assumirmos uma nova posição, de estarmos preparados para os desafios que virão, assim como Moisés e Arão nos versos 3 e 4 do capítulo 7. Acompanhem comigo. Deus diz assim a Moisés: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Deus está dizendo aqui que Ele vai usar a rebelião de Faraó para demonstrar que apenas Ele e ninguém mais tem poder para resgatar o seu povo. Mas tem mais do que isso aqui, queridos. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus também anunciou a sua vitória antes dela acontecer em diversas passagens do Evangelho, em João 16:33, onde ele diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Queridos, isso aqui é uma injeção de ânimo para a missão, direto no seu coração. Por isso, preste atenção. Quando Deus comunica o resultado por meio dos seus profetas, há um deslocamento da esperança do seu povo, da batalha a ser travada, para a promessa da vitória final. Quando Deus comunica o resultado por meio dos seus profetas, há aqui um deslocamento da esperança do seu povo da batalha a ser travada para a promessa da vitória final. O anúncio antecipado da vitória final aqui no Egito é um conforto importante em meio às batalhas, queridos. Assim como esse anúncio por parte de Jesus é um conforto importante em nossas batalhas como igreja do Senhor. Não importa o quanto você esteja apanhando hoje,
Jesus disse que você vai vencer. O problema é que, diante das pressões da vida, nós somos constantemente tentados a esquecer que lutamos batalhas em uma guerra que Cristo já venceu. A nossa esperança não está nas circunstâncias que enfrentamos, meus irmãos. Moisés e Arão obedeceram a tudo que o Senhor ordenou, e eles tinham 80 e 83 anos quando isso aconteceu, conforme nos diz os versos 6 e 7. 40 anos depois que Moisés deixou o Egito fugido, ele retornou como instrumento de libertação. D.L. Moody, um comentarista, conta que Moisés passou 40 anos na corte de Faraó, acreditando que ele era alguém. Depois ele passou 40 anos no deserto, aprendendo que não era ninguém. E depois ele passou mais 40 anos mostrando o que Deus pode fazer com alguém que se descobriu um ninguém. O mesmo Deus que operou por meio de Moisés e Arão, por causa do Cristo que viria, quer continuar operando por meio de mim e de você. Mas aqui no Egito não é apenas o chamado que se repete. A segunda parte da nossa mensagem é sobre outra repetição. Quando Deus repete o sinal, Ele quer nos ensinar sobre o seu poder. Quando Deus repete o sinal, Ele quer nos ensinar sobre o seu poder. Veja comigo no verso 9, o que Deus anuncia a Moisés e Arão. Quando o faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Perceba que essa é uma repetição do sinal que Deus tinha feito no capítulo 4, por ocasião do chamamento de Moisés. Só que agora, quem faria o sinal era Arão, o profeta de Moisés, junto a Faraó. E, meus irmãos, é exatamente isso que acontece no verso 10. Acompanhem comigo. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Repare que agora a passagem destaca a obediência minuciosa de Moisés e Arão. A pergunta que fica para hoje é o seguinte: será que Deus poderia dizer o mesmo de mim e de você? Será que temos feito o que Deus ordena ou ainda estamos relutando em obedecer? Outro ponto importante aqui é que é mais fácil obedecer quando tudo vai bem, mas é difícil permanecer fiel sob pressão. Agora imagine a pressão de 2 representantes de um povo escravo diante de um rei que se considerava um Deus. E é nesse cenário que o bordão, aqui a gente não tem certeza se é o mesmo de Moisés, que se tornou serpente lá no capítulo 4, ou um bordão do próprio Arão, mas esse bordão se transforma numa serpente venenosa. Um princípio importante está em jogo aqui, meus irmãos, e vai ser recorrente nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, é que os sinais autenticam a palavra de Deus que está sendo anunciada. Aqui não se trata de uma manifestação de poder aleatória. Isso explica porque os milagres são raros em nossos dias, queridos, porque o maior milagre realizado já ocorreu, o milagre da ressurreição de Jesus. Foi isso que Jesus respondeu, lá em Lucas 16:4, quando os seus contemporâneos lhe pediram por um sinal. Ele disse assim: nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, uma referência à morte e ressurreição de Jesus. Por isso, a gente precisa parar de ficar correndo atrás de sinais e confiar somente em Jesus e no que Ele ensinou. Aqui no nosso texto, a transformação do bordão em serpente é uma declaração de guerra contra Faraó e o seu mestre, o próprio Satanás. Por isso, o Faraó estava preparado para reagir, e é isso que ele faz no verso 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. O diabo tem poder, queridos. Ele não é onipotente, mas Deus permite que ele atue
ainda que limite o que ele pode fazer. Por isso nós precisamos ter muito cuidado para não sermos seduzidos pelos sinais dos falsos profetas. De gente sem compromisso com o Evangelho, que faz do milagre um negócio e enriquece às custas da ingenuidade e da inconstância do povo de Deus. E tem sim, crente presbiteriano, que conhece a palavra, mas não perde a oportunidade de ir naquela igreja que diz que tem um irmão com dom de cura ou a irmã com dom de profecia. Gente que devia ser madura na fé, mas não perde a oportunidade de se iludir. Mas voltando aqui ao contexto do Egito, é fato que aquele povo ele tinha muito medo de cobras. Eles tinham até uma deusa chamada Apep, que era considerada pelos egípcios a personificação do mal. E foi exatamente por isso que Faraó acabou utilizando a serpente como um símbolo da sua autoridade real. Agora, Arão pega o símbolo do poder de Faraó e faz rastejar no chão. O comentarista Philip Ryken afirma que o Espírito de Deus ele segue a mesma estratégia quando quer estabelecer o seu trono no coração do pecador. Ele lança o seu ataque diretamente contra a fonte de força do pecador: sexo, dinheiro, poder, quaisquer que sejam os deuses que você adora, o Espírito Santo os enfrentará. E é isso que acontece no Egito, quando o Faraó reage, chamando os seus sacerdotes para um duelo de serpentes. Só que, veja comigo o verso 12, eles até conseguem imitar o sinal de Arão, mas preste atenção no final, no que acontece aqui. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O bordão de Arão devorou o bordão dos sacerdotes de Faraó. O máximo que Satanás conseguiu foi uma cópia do milagre de Arão, porque ele é um falsificador. Mas depois disso, o sinal do Deus verdadeiro engoliu o sinal daqueles que copiavam a mensagem do Senhor. E em breve, meus irmãos, o Mar Vermelho vai se abrir diante do poder de Deus e depois vai engolir o próprio Faraó. E ainda hoje, Satanás segue utilizando as falsas religiões para manter escravas as pessoas sob seu poder. Mas no Calvário, Jesus fez algo que Arão e Moisés não podiam fazer. Ele esmagou a cabeça de Satanás ao ressuscitar, depois de ser ferido no calcanhar na cruz. E hoje, você só precisa crer para acessar todos os benefícios da morte e ressurreição de Jesus e se ver livre da escravidão da morte, do pecado e de Satanás. Você só precisa de um coração sensível à voz do Senhor. E o impressionante aqui, meus irmãos, é que mesmo depois desse sinal, o coração de Faraó não amoleceu. O verso 13 diz que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Perceba que Faraó permanece firme em sua rejeição ao Senhor, mas isso acontece exatamente como Deus determinou. A gente viu, queridos, que Deus repete o sinal e o chamado. Quando Ele repete o chamado, Ele o faz para fortalecer a nossa convicção. Quando Ele repete o sinal, Ele o faz para mostrar o seu poder e autenticar a palavra que Ele anunciou. Mas sabe o que Deus não repete mais, queridos? A Páscoa. Porque até a vinda do Filho de Deus, o sacrifício dos cordeiros instituído no Egito, que a gente vai ver daqui a alguns capítulos, precisou ser repetido. Era assim que Deus ensinava o seu povo sobre a necessidade de uma oferta substituta para o perdão dos pecados. Morria o cordeiro, o sacerdote declarava que os pecados estavam perdoados,
E o povo aprendia que era necessário uma outra vida ser morta para receber o perdão. Mas quando Cristo ofertou a si mesmo, a sua morte cumpriu esse objetivo, definitivamente. O Cordeiro foi imolado de uma vez por todas. Cristo morreu e conquistou para o seu povo a salvação. Cristo é a nossa Páscoa, e nós nos lembramos da sua morte, desfrutamos da sua presença espiritual e aguardamos o seu retorno, celebrando a ceia do Senhor, como fizemos pela manhã. O pão e o vinho nos lembram da grande batalha cósmica que Cristo venceu e da promessa de que um dia Ele voltará. E a pergunta que fica para a igreja é a seguinte: quanto tempo mais você vai resistir ao chamado do Senhor? Que sinal você ainda espera depois de ouvir tantas vezes sobre a morte e ressurreição de Jesus? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. E é bem isso que acontece com os corações diante de Jesus. Há aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem no Evangelho e se tornam testemunhas dessa grande obra de salvação. E há aqueles que resistem ao chamado, seguem suas vidas em rebelião e que receberão a mesma sentença de Faraó. Pastor, eu acho que eu entendi a lição. E agora, como é que eu faço para permanecer firme na minha vida cristã? É aí que entra a ideia da baleia, no livro infantil. Porque ver uma baleia, na verdade, é uma metáfora para um objetivo grande e difícil de alcançar. Principalmente para quem se distrai com as coisas do mundo e perde a concentração. Porque todo cristão tem um grande objetivo na vida do qual não deve se distrair. A segunda vinda de Cristo é o motivo da nossa espera, queridos. E para que a gente mantenha os olhos fixos nesse objetivo, a repetição é fundamental. Todos os domingos, nós nos reunimos para adorar o Cristo que venceu. Todos os meses, nós celebramos a ceia do Senhor como Ele ensinou. Repetidas vezes, nós estamos diante do batismo, que nos lembra da transformação poderosa que Deus opera na vida de cada cristão. Chama pessoas mortas e torna elas em vivas através do novo nascimento. Tudo isso enquanto o mundo faz fila em busca das últimas novidades. Enquanto o mercado oferece soluções rápidas para toda e qualquer necessidade. Nós repetimos e repetimos e repetimos a mesma boa e velha tradição de 2000 anos, enquanto aguardamos pelo retorno do nosso Redentor. Quero chamar os irmãos da música. Que nós possamos esperar, queridos, e esperar, e esperar, mantendo os olhos no Cristo que venceu. Que nós possamos ser relembrados por essa palavra, das suas promessas e do que Ele fez, da salvação em Cristo Jesus. Que a gente possa se lembrar não só da cruz, mas também da ressurreição e da promessa de que um dia estaremos novamente juntos com o nosso Salvador. É por isso que nós precisamos repetir e repetir e repetir e esperar, esperar e esperar até esse grande encontro com o Cristo que venceu. Amém?